O Evangelho tem como objetivo mostrar que o ser humano é pecador, que ele precisa de um Salvador, que o pecado é mortal e que só em Cristo ele pode alcançar a graça de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui passando para lhe convidar para estar conosco na nossa Escola Bíblica Dominical da Congregação Esperança em Senador Camará. Quero te convidar neste dia a meditar conosco sobre os discípulos de Cristo e a sua missão. Vamos falar de missão da igreja, missão que Cristo nos confiou. Quero te convidar a estar conosco, a ver esse vídeo, mas também estar presencialmente aqui conosco para aprendermos a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor? Eterno, bom Deus, Pai de amor e misericórdia, queremos te agradecer por esta oportunidade de render louvores, porque nos permitiste chegar à tua casa para aprender a tua palavra. Pai, no nome de Jesus, nos dá entendimento para transmitir e para receber aquilo que a tua palavra tem a nos ensinar. Fala conosco, nos abençoe nesta manhã, que a tua graça repouse sobre cada aluno, sobre cada professor, sobre cada um. Em nome de Jesus. Amém. Lição de número 10. Nós vamos falar hoje sobre a missão dos discípulos de Cristo. Nós vamos falar sobre discipulado e missões. Vamos falar sobre a grande comissão da igreja. O chamado de Cristo para a sua igreja, o chamado de Deus para o seu povo. Como eu tenho costume de fazer, eu não vou estar me prendendo à revista, até porque os alunos já leram a lição, já se anteciparam ao assunto e de maneira prévia já sabem o que vai ser abordado. Eu quero acrescentar aquilo que falta, conversar com os irmãos sobre o tema. Muito bem? O nosso texto áureo encontra-se referenciado em Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 16, verso de número 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre o tema os discípulos de Cristo, basicamente sobre discipulado. Falamos sobre vários aspectos do discipulado, falamos sobre o discipulado e a regeneração, falamos sobre o discipulado e a ortodoxia, a ortopraxia, falamos do discipulado e a disciplina cristã, falamos do jejum, da oração e da vigilância, falamos sobre o discipulado e a tentação, falamos sobre diversos assuntos concernentes ao discipulado. E é importante nós conversarmos sobre esses assuntos, porque nós, igreja, precisamos aprender a ter e a desenvolver a cultura do discipulado. Somos muito bons em evangelizar. Somos muito bons de falar do amor de Deus. Mas aí a nossa dificuldade chega, meus irmãos, quando a gente tem que ir para o discipulado. Não sabemos o que é, na prática, discipulado. Não sabemos como fazer o discipulado. E quais são os compromissos que o discipulado exige de nós. Então, na lição de hoje, nós vamos falar do discipulado na perspectiva missionária, na perspectiva, conforme a lição ensina, da chamada, da grande comissão. Vamos entender o que é essa grande comissão. A grande comissão baseia-se em duas referências. Uma delas nós lemos, Marcos 16, 15, e a outra encontra-se em Mateus 28, verso de número 18 ao 20, que diz assim a partir do verso 18. E chegando-se Jesus, a versão que eu estou utilizando aqui é a Almeida Corrigida Fiel, diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, versículo 19, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou aqui como diz a versão, a consumação do mundo. Amém. Então vamos falar aqui hoje sobre a grande comissão. A verdade aplicada da nossa lição diz assim: como discípulos de Cristo, devemos, não é opcional, tá? É um dever. Devemos cumprir com perseverança, humildade e compaixão a missão que Ele nos entregou. Quando falamos de missão, estamos fazendo referência à comissão. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui importante. Quando falamos usando essa expressão comissão, é importante entender que o chamado de Cristo, meus irmãos, não é que trabalhamos sozinhos.
como diz a própria palavra, né, que eu estou utilizando, é uma comissão. Somos chamados para trabalhar juntos. Com quem? Não é juntos entre nós, porque a comissão foi dada à igreja, não foi dada ao irmão Rodrigo, não foi dada ao Gabriel, não foi dada ao irmão Marcos, não foi dada ao irmão Pablo, foi dado à igreja. Isso é uma comissão. Com quem trabalhamos? Abra sua Bíblia em Apocalipse. Vou pedir a um dos irmãos que leia para nós, na Bíblia do culto. Apocalipse, capítulo 22, verso 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Somente até aí. Perceba que no texto, o apóstolo João utiliza dois termos. Ele fala, o Espírito, em algumas traduções, vem como a noiva. Mas a palavra noiva no grego aqui significa uma noiva que já casou. Então, uma esposa. Não é uma noiva que está para casar. É uma noiva que já passou pelo matrimônio. Então, essa é uma referência à igreja glorificada. Mas o que eu quero aqui salientar no texto é que ele diz que o Espírito e a noiva dizem juntos, vem. É um chamado feito de maneira única, tanto pelo Espírito quanto pela igreja. Isso é um exemplo bíblico de comissão. Somos chamados, meus irmãos, para trabalhar juntos com o Espírito Santo. Somos chamados para trabalhar com o Espírito Santo. Por isso que é uma grande comissão. Porque Cristo enviou o seu Espírito para que nós trabalhássemos com Ele em parceria. Por isso, jovem Gabriel, nós temos que ser cheios do Espírito Santo para trabalharmos em parceria. Não dá para fazermos missões, fazermos a comissão sem auxílio do Espírito Santo. Percebam que não dá para trabalhar sem o Espírito Santo. Exemplo disso, o próprio livro de Atos dos Apóstolos, que é um exemplo de trabalho de parceria do Espírito Santo com a igreja, que vai concluir-se lá em Apocalipse, capítulo 22, quando a igreja for glorificada. Muito bem. Seguindo a nossa lição, estamos introduzindo o tema. No nosso texto de referência, no capítulo 16 do Evangelho segundo Marcos, capítulo 20, diz assim, outro exemplo de comissão. E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando, ou seja, operando junto com eles, o Senhor. E esse Senhor aqui é uma referência à pessoa do Espírito Santo, que agora, nessa nova dispensação, junto com a igreja, tem o papel de ser o outro consolador, o substituto vicário de Cristo na terra, o Espírito Santo. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra, ou seja, o discurso, a pregação deles, com os sinais que se seguiram. Amém. Marcos está dizendo o seguinte, que quando Jesus é assunto ao céu, que a igreja tem agora a presença e o poder do Espírito Santo agindo no meio do seu corpo, ela leva os discípulos a trabalharem junto com ele, e nessa missão de pregar o Evangelho, o Espírito Santo confirmava o que era pregado, operando sinais e prodígios no meio deles, no meio da igreja. Para que serviam os sinais? Confirmação do Evangelho, confirmação da autenticidade do Evangelho, mostrando para os ouvintes daquela época que o Evangelho não era simplesmente um discurso filosófico, mas sim uma verdade eterna, comprovada pela ressurreição de Cristo e pelos milagres que se seguiam. Então, como eu expliquei, a comissão é o trabalho em conjunto, grave bem isso, em conjunto da igreja com o Espírito Santo. Se a igreja, Congregação Esperança da Assembleia de Deus de Terra Brasil, quer realizar um trabalho bem sucedido aqui onde ela foi plantada, ela precisa trabalhar em parceria com o Espírito Santo. E quando eu falo igreja, estou me referindo a cada membro, a cada congregado, a cada irmão e irmã que faz parte do corpo místico do Senhor Jesus, para que possamos, cheios do Espírito Santo, através das nossas palavras e atitudes, pregar o Evangelho a quem está à nossa volta. Muito bem. Explicando a comissão, o que se baseia a comissão da igreja? Para a gente entender. Quando Jesus disse aos discípulos, ide, é importante falar sobre isso, na nossa versão da Bíblia em português, nas versões Almeida, sejam elas quais forem, nós temos a escolha de tradução da palavra ir, no português, na forma verbal do particípio, que dá a ideia de ordem. O verbo ir está
sendo transmitido como ide. O particípio tem como característica ser um tempo verbal que indica uma ordem. Mas quando a gente vai olhar para o texto na língua original, a gente vê que a ordem não está no ir. Como assim, pastor Pablo? Quando Jesus mandou que a igreja fosse, a ordem não está no ir. E é interessante que essa informação nos mostra como a palavra de Deus ela é muito atual. No tempo em que as pessoas não tinham a tecnologia que temos hoje, não tinha a possibilidade de fazer o que fazemos hoje, e que estamos fazendo agora mesmo, nessa aula de escola dominical, ela hoje, nesse tempo presente, ela dispõe de uma ferramenta muito interessante e importante, que é a tecnologia. E uma coisa interessante é que hoje nós podemos realizar a comissão sem sair do lugar. E como funciona isso? Porque a palavra, a ordem, está no pregai e no discipulai. Porque esse é o sentido da palavra fazer discípulos no texto original. Basicamente é como se fosse Jesus dizendo: ide pregai, ide discipulai. Aqui o texto fazer discípulos não tem a ver, como em algumas traduções, com ensinar. Tanto que o próprio texto no Evangelho de Mateus, ele fala, no verso 20, Mateus ele conclui o seu discurso, o discurso do Senhor, né, a transmissão do discurso do Senhor, usando a palavra ensinar, dando a entender que fazer discípulos, o sentido de fazer discípulos, é diferente de ensinar. Então podemos traduzir mais corretamente para os dias de hoje como a expressão usada por Mateus, como fazer discípulos, como discipulai. Então a grande comissão se registra, se resume a pregar e a discipular. Precisamos fazer um trabalho de discipulado forte, um trabalho de discipulado constante. Não adianta, deixa eu usar essa figura de linguagem, não adianta investir recursos em plantio de semente, na evangelização, se o nosso trabalho de guarda dos grãos é precário. Se a nossa estrutura discipular é fraca ou inexistente. Não adianta você simplesmente ensinar, pregar, ganhar as almas e não ter uma estrutura para trabalhar essas pessoas. Porque, infelizmente, a igreja de hoje, muitas igrejas, investem bastante em evangelismo, mas na hora de fazer discípulos, de ter na sua cultura eclesiástica o fazer discípulos, elas pecam. Não sabem formar discípulos. E o que percebemos ao longo da estrada é um monte de obreiros que não tiveram discipulado. Não sabem o que é a oração, não sabem biblicamente o que é o jejum, não sabem de fato o que é a vigilância, não sabem de fato o que é servir ao Senhor. E aí que está a grande questão. Qual é o resultado disso? Descompromisso. Descompromisso com a palavra de Deus, descompromisso com o reino de Deus e com a própria obra do Senhor. E por conta disso, nós criamos na nossa mente a ideia de que pregar o evangelho, de que discipular não é mais prioridade. E como fazemos isso? Criando as nossas agendas, as nossas atividades eclesiásticas, que acabam suprimindo, essa é a palavra correta, suprimindo a evangelização e o discipulado. Ficamos como cachorro girando em torno para pegar o próprio rabo. Girando e não saímos de lugar nenhum. Precisamos repensar isso. Muito bem. A nossa lição vai se dividir em 3 partes. O tópico primeiro vai falar sobre nossa missão é anunciar o evangelho. Terceiro, Jesus Cristo, nosso exemplo maior. Vamos falar de Cristo como exemplo na missão, como a cabeça da missão. E vamos falar sobre enfrentando desafios e perseguições por amor a Cristo. Vamos falar sobre os obstáculos que precisam ser vencidos para que a gente possa cumprir a missão, executar a comissão de maneira eficaz e poderosa. Muito bem. A nossa introdução diz o seguinte: a missão do discípulo de Cristo é um tema central do cristianismo. Ou seja, se nós estamos aqui, foi por um propósito. Cristo não levou ainda a sua igreja porque temos um propósito, uma missão a cumprir. E essa missão ela vai ser cobrada de cada um de nós. Cristo há de prestar conta de cada um de nós do que fizemos com relação a essa missão. Baseando nos ensinamentos de Jesus, particularmente na grande comissão, nesta lição apresentaremos alguns tópicos que abordam a missão do discípulo de Cristo com base nos princípios bíblicos. Nós vamos falar da missão
da igreja baseado nos princípios bíblicos, na palavra de Deus. Primeiro tópico diz que a nossa missão é anunciar o evangelho. Jesus mandou que nós proclamássemos o evangelho. Jesus mandou que a gente anunciasse o evangelho. E eu pergunto a você agora, o que é o evangelho? Ele gera mudança de vida. São as boas notícias, boas novas. De quê? Boas novas sobre a salvação. Boas novas de que Cristo veio para nos salvar. Isso aí. Por que eu estou teclando nisso? Pode falar. Eu tinha até anotado aqui. A vitória sobre a morte, né? A vitória sobre o pecado e a ressurreição de Cristo. Tem um detalhe que a gente esquece aqui nessa colocação do evangelho, que é prejudicial para a igreja. Por quê, pastor Pablo? E é por isso que é importante a escola dominical. Porque a gente foca nos resultados do evangelho. Como vencer a morte? Nós não conseguimos vencer a morte sozinhos. Somos mortais. Como vencer o pecado? Essa é a questão. Porque nós sozinhos não vencemos o pecado. Então, nosso estado natural não mudou. E aonde está a beleza do evangelho? Pastor Pablo, mas isso que o irmão vai falar é uma linha tênue. Porque isso pode gerar relaxamento espiritual. Pode. A linha realmente é fina. Mas somente os que conhecem a palavra e entendem o que é o evangelho conseguem diferenciar o que eu vou falar agora. A boa nova do evangelho é que Cristo me substituiu na cruz. E a vida que eu vivo agora não é mais a minha, porque a minha vida morreu com ele lá. É a vida dele. Ele substituiu. O que isso quer dizer? A boa nova é que a santidade, a justiça, a expectativa de justiça que Deus tinha em mim, ele supriu em Cristo. Cristo tomou o meu lugar. E agora, tendo essa perspectiva, essa expectativa divina atendida, Deus não está mais como é que eu posso dizer? Deus não está mais buscando em mim a perfeição de outrora. Pela lei, se você quisesse alcançar a justificação, você tinha que cumprir toda a lei. Por ela, pela obediência e cumprimento total dela, você vivia. Algo que ninguém conseguiu fazer, a não ser o próprio Senhor Jesus. Pode perguntar. Então, pastor, nós estamos aprendendo aqui sobre a essência, né? O evangelho essencial. Essencial. E, na verdade, o que a gente tem visto hoje é uma mudança de pregação do evangelho. E aí, qual é a minha pergunta? É se está faltando preparo no ensinamento dos pregadores ou dos obreiros para ensinar esse evangelho essencial, ou se realmente não há interesse? Vamos lá. Boa pergunta. Eu acredito que sejam as duas coisas. Despreparo de uma geração que não sabe o que é evangelho, de uma geração que desconhece, não tem profundidade teológica, nunca sentou para estudar sobre o assunto, e por outra parte, de alguns pregadores, de alguns mestres, falta de sinceridade com a igreja, falta de pregações expositivas sobre o assunto, falta de verdade, porque o evangelho não traz lucro, o evangelho não traz dinheiro, o evangelho não tem como missão ganhar likes, o evangelho não tem como objetivo tornar o pregador popular, famoso, não. O evangelho tem como objetivo mostrar que o ser humano é pecador, que ele precisa de um salvador, que o pecado é mortal e que só em Cristo ele pode alcançar a graça de Deus através da fé, porque o centro do evangelho, meus irmãos, que é a graça de Deus, ela é transmitida pela fé. Você não é o centro do evangelho. O objeto da salvação é o ser humano, mas o sujeito em quem se apoia a salvação não é o ser humano. Deus não nos salvou porque somos perfeitos. Deus não nos salvou porque éramos bons. O próprio texto bíblico diz que Ele nos salvou nos amou enquanto éramos pecadores. Então, o evangelho tem como objetivo colocar no lugar do homem a pessoa de Cristo lá no sacrifício. Ou seja, lá na cruz morremos com Ele. Gálatas 6,14 fala sobre isso, a perspectiva da cruz. Que pela perspectiva da cruz o mundo está morto para mim e eu para o mundo. Em segundo, ele coloca em nós o seu Espírito Santo para que a gente possa ter a natureza mudada, porque a nossa natureza caída ainda permanece em nós. E agora pelo Espírito Santo é construído uma nova natureza. E esse start processual, esse início do processo começa com
a pregação do Evangelho, quando o homem se arrepende, quando o homem muda a forma de pensar. Sem arrependimento não há conversão, e sem conversão não há salvação. Não há o processo de salvação, justificação, reconciliação, santificação, justificação. Não há as características da salvação. Então, por que é importante anunciar o Evangelho? Porque hoje o que se ensina é religião. Não se ensina que o homem tem que abandonar o pecado. Não se ensina que o pecado desagrada a Deus. Não se ensina. Se ensina de maneira equivocada um posicionamento da igreja que não existe. Como se o ser humano fosse o xodozinho de Deus. Não. Nós, seres humanos, somos alvos da graça de Deus. E precisamos aprender sobre ela e entender a nossa posição diante do Evangelho. Porque só ouvir o Evangelho e não pôr o Evangelho em prática não transforma ninguém. Então Jesus mandou que nós proclamássemos. Proclamar é gritar na frente. Que nós fôssemos e proclamássemos, gritássemos, que a gente anunciasse, né, o Evangelho, dando continuidade ao que ele começou a fazer. E qual era a mensagem central de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem do Evangelho é arrependimento. Não é a mensagem de determine, não é a mensagem de tome posse, não é a mensagem de eu faço isso ou faço aquilo, não. É arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Essa é a palavra que tem que estar na boca da igreja quando ela prega o Evangelho. Não é Jesus te ama. É arrependa-se, converta-se do seu pecado, porque é chegado o reino dos céus. Muito bem. Tópico 1.1 diz: a missão do discípulo de Cristo é continuar a sua missão. Como emissários de Cristo, devemos seguir os seus passos. Precisamos, como emissários, enviados. Cristo nos enviou, igreja. Não estamos aqui plantados onde estamos para vir para a igreja todo dia e cantar. Se você faz isso, você é inútil. Não viemos aqui para o lugar onde estamos só para dirigir culto ou para pregar. Se fizermos só isso aqui dentro das 4 paredes, somos inúteis. Fomos chamados para anunciar. E como se faz um anúncio? Numa linguagem mais atual, vendendo a ideia. E aí eu pergunto para todos os crentes que amam fazer conteúdo, os influencers digitais da igreja de hoje: seu conteúdo é Cristo? Você está promovendo quem? A si próprio ou o reino de Deus? Se você estivesse promovendo, vou dizer uma coisa para você: esse trabalho é inútil. Não vai ecoar na eternidade. Mas se você está anunciando o Evangelho, se você está anunciando Cristo, o seu conteúdo vai gritar na eternidade. E você vai ser um instrumento de Deus para a transformação de alguém. Porque, com todo respeito e carinho, a sua vida não é interessante para ninguém. Mas a mensagem que você carrega na sua vida, Cristo, ela pode mudar o destino eterno de uma pessoa. Pense bem nisso. Continua dizendo a lição: o conteúdo da pregação de Jesus chegou até nós, é tão relevante, é tão importante, que o conhecimento dele não pode ficar restrito apenas a algumas pessoas. Mas é necessário que todos ouçam e sejam chamados a crer e se arrepender. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Se você soubesse que agora, onde você está, onde nós estamos aqui, estivesse tudo fechado, a única saída que tivesse seria a porta de entrada. E você soubesse que o prédio está desabando, a casa desabando, está pegando fogo, você guardaria para você essa informação e fugiria? Ou você anunciaria para as pessoas que estão dentro do mesmo lugar que você que uma catástrofe está para acontecer? O que você faria? Guardaria para você? E veria a sua família se perder? Veria seus pais se perderem? Seus irmãos? Seus filhos? Seus cônjuges? Nós dizemos, igreja, que amamos as pessoas, mas estamos deixando elas ir para o inferno. Sabe por quê? Porque somos tão carnais e tão desviados que a nossa vida não prega o Evangelho. E se a nossa vida não prega o Evangelho, nossas palavras também não vão pregar. São Francisco de Assis certa vez disse o seguinte: pregue o Evangelho e, se for necessário, use palavras. Pregamos mais de 90% da mensagem com as nossas atitudes, muito mais do que com o que falamos. Aprenda uma coisa, você que está vendo esse vídeo, os irmãos que estão aqui presencialmente: credibilidade se constrói com atitudes, não é com discurso. Eu construo credibilidade naquilo que prego, não é pelo uso de palavras bonitas, não é pelo conhecimento, não. É pela coerência de viver aquilo que eu estou pregando. Então a gente precisa entender que nós fomos chamados para continuar a obra dele. Não fomos chamados para fazer eventos.
Não fomos chamados para ter diversas atividades, porque se nós fôssemos chamados para ter muita atividade, não seríamos cristãos, seríamos ativistas. E aqui ninguém é ativista do Evangelho. Nós somos pregadores do Evangelho. Nós somos a Igreja de Cristo. Tópico 1.2. A missão do discípulo de Cristo é anunciar o Evangelho. Na primeira parte, 1.1, falamos da missão do discípulo, é continuar a obra de Cristo. Continuar anunciando o Evangelho. E a segunda parte confirma isso, que a nossa missão é anunciar, é propagandear. Vamos usar essa palavra bem... nem sei se ela existe. É fazer propaganda do Evangelho. É botar o Evangelho em evidência. É dizer que Cristo quer salvar. Sabe qual é a frase correta que deveríamos dizer aos pecadores quando evangelizamos? Ao invés de Jesus te ama, deveríamos dizer: Jesus quer mudar o seu destino eterno. Você sabe onde você vai passar a eternidade? Precisamos pensar nisso, porque eles, os pecadores, não estão pensando nisso agora. Estão pensando no que vão fazer na segunda-feira, estão pensando no que vão fazer nesse domingo de sol. Aqui onde nós estamos está fazendo sol. Não sei aonde você está, se está chovendo ou se está fazendo sol. As pessoas estão programando as suas agendas. Mas vivemos diariamente a expectativa da morte. A gente pode morrer a qualquer momento. E aí? Onde você vai passar a eternidade? Lembre-se que essa resposta você vai dar agora em vida. E através das suas atitudes é que você vai responder essa pergunta: onde você vai passar a eternidade? Deixa eu frisar bem para você, para nós seguirmos. Essa resposta não se dá com palavras, se dá com atitude. Como assim, pastor Pablo? Se eu estou plantando na carne, se eu estou plantando o cultivo dos meus desejos carnais, a minha eternidade vai ser sem Deus. É o que diz o Evangelho. Mas se eu estou plantando no Espírito Santo uma vida de santificação, uma vida de abandono do pecado, eu vou colher vida eterna. Não tem para onde correr. Pastor Pablo, eu queria entender isso com mais profundidade. Participe conosco da nossa Escola Bíblica Dominical. Venha. Esse é um assunto que vai muito além da nossa lição. Venha participar conosco para que você aprenda e entenda qual é a vontade de Deus. Semana passada nós falamos sobre isso, sobre a vontade de Deus, que é a nossa santificação. Se nós rejeitarmos esse princípio, como diz Hebreus 12:14, seguir a paz com todos é a santificação, sem a qual, santificação, ninguém verá o Senhor. Pense nisso. Diz assim o texto da lição: anunciar o Evangelho é falar das boas novas de Jesus Cristo, como Filho de Deus, enviado ao mundo para a salvação de todo aquele que crê. O alvo do Evangelho é apresentar Cristo. E a consequência foi o que os irmãos disseram: vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado, salvação eterna. Tudo isso só é possível em Cristo. Não é sendo membro de uma igreja. Somente. É em Cristo. Vivendo em Cristo a cada dia. Rejeitando, como disse Jesus: aqui quisesse vir após mim, negue-se a si mesmo. Já botei essa na lição. Toma cada dia a sua cruz e siga-me. Muito bem. Tópico 1.3. A missão do discípulo de Cristo é fazer discípulos. Diz a lição: aceitar e seguir a Cristo, portanto, nos leva de discípulos a também discipuladores, uma vez que somos mandados a fazer outros discípulos. Essa que está a questão aqui para a igreja. Uma vez, numa congregação nossa, liderando adolescente, eu comecei lá a tentativa de implementar um trabalho de discipulado. E uma adolescente me perguntou: irmão Pablo, eu já sou batizado nas águas, eu preciso participar do discipulado? Eu disse para ela: você consegue sozinha formar um discípulo para Cristo? Você sozinha consegue levar alguém, discipular alguém a Cristo? Ela: não. Então você precisa participar. As pessoas pensam que discipulado é só classe de batismo. Não. Biblicamente, classe batismal não existe. O que existe biblicamente é discipulado. E o que é discipulado na sua essência? É você ajudar, né, pessoas a servir e a seguir Jesus. Discipulado é uma coisa que transcende a classe batismal, que é uma coisa recente. Uma classe de admissão, como em algumas igrejas, é muito útil para preparar os novos membros as regras da igreja, a importância da prática do batismo, do sacramento, da ordenança do batismo, da ceia do Senhor. São pontos iniciais. Mas o discipulado é uma prática que leva o discípulo a viver com o Evangelho, a viver com Cristo. E quando o discipulado termina? Essa é a grande questão. Quando esse discípulo se torna discipulador e ele sozinho leva alguém a Cristo.
O discipulado termina quando o membro da igreja consegue trazer alguém para a igreja convertido, seguindo a Jesus. E nós, pastores, continuamos nosso trabalho pastoral de ensinamento, de edificação. Mas o trabalho de discipulado da igreja. Fazer discípulos não é algo só de pastores. Fazer discípulo é uma ordem do Senhor para a igreja, para cada um dos membros do corpo de Cristo. Sejam crianças. Esses dias eu estava vendo na rede social de uma amiga de minha esposa. Ela na igreja dela faz uma coisa que eu acho muito bonita e interessante, meus irmãos. Eles têm um discipulado infantil. Interessante. A igreja faz um discipulado infantil. E não é culto de criança, não é bebê de criança, não. É um trabalho de discipulado de crianças. Infantil, interessante. Um trabalho voltado a discipular crianças, ensinar a criança a seguir e servir Jesus. Achei muito bonita a ideia. Muito bonita a ideia. Gostei muito da iniciativa dessa irmã. Porque hoje em dia nós esquecemos que nossos filhos também são discípulos. Uma coisa que eu aprendi estudando sobre discipulado é que existe um tipo de discipulado muito negligenciado na igreja. Eu quero fazer aqui, pensar esse discipulado para despertar os pais que estão vendo esse vídeo. Os irmãos aqui que são pais, que um dia serão pais. Existe o discipulado familiar. O discipulado em que os pais ensinam, em que os pais ajudam os filhos a seguir Jesus. E esse discipulado é difícil. Por quê, pastor Pablo? Porque ele ensina mais com a prática, com as atitudes, do que com as palavras. Meus irmãos. Quem vai ensinar o seu filho a orar? Quem vai ensinar seu filho a ler a Bíblia? Quem vai ensinar seu filho a estudar a Bíblia? Quem vai ensinar seu filho a jejuar? É o pastor da igreja? Sim, nós estamos aqui para ensinar seus filhos. Mas a primeira pessoa, o primeiro discipulador por excelência, segundo Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, é você, pai. É você, mãe. Foi a você que Deus deu a missão de discipular seus filhos. Pense nisso. Seguindo adiante. Tópico 2. Jesus Cristo, nosso maior exemplo. Jesus veio ao mundo para morrer na cruz. Essa era a consumação de sua missão. Mas fazia parte do plano divino a transmissão do Evangelho. Porque o Evangelho é Cristo. Cristo é o assunto do Evangelho. Concorda comigo? E como anunciar esse Evangelho? Se não preparando pessoas para fazer isso. Então fazia parte do plano de Deus treinar pessoas. Discipular. Cristo pregou, Cristo discipulou. E ele tratava o discipulado tão responsavelmente quanto a pregação. Jesus levantava cedo e ia orar à parte. Essa era a rotina de Jesus. Levantava cedo, ia orar à parte sozinho. Depois que ele voltava da oração, saía com seus discípulos. Muitas das vezes ia para o templo, muitas das vezes ia para algum lugar e ensinava. E quando ele acabava de ensinar e fazer milagres, Jesus ainda tinha tempo, olha que maravilha, de sentar com os discípulos e ensiná-los. Como ele faz hoje com o Espírito Santo, através da igreja. Ele ensinava os discípulos, ensinava a orar, ensinou a jejuar, ensinou a obedecer à palavra de Deus, a encarar a palavra de Deus com responsabilidade, não de maneira religiosa, de uma maneira religiosa vazia. Ensinou os seus discípulos a amarem seus inimigos. Ensinou-os a carregar a sua cruz, a negar a si mesmos. Jesus, ele não só pregou, mas foi um mestre por excelência. E a didática de Jesus, meus irmãos, ela é muito inspiradora. Se você estuda a didática de Jesus, Jesus como mestre, você se impressiona com a forma com que Jesus atraía o seu público. Dentro desse tema, nós vamos falar sobre o exemplo de Cristo. 2.1. Viver como Jesus Cristo viveu. É importante para a pregação do Evangelho, meus irmãos, vivermos como ele viveu. Esse como aqui, em português, dá a ideia de da mesma maneira. É viver da mesma maneira que ele viveu. Você percebeu que eu disse para você que é a rotina de Jesus? Acordava cedo, orava, ia fazer o seu trabalho, pregar, curar e ainda ensinava a seus discípulos. Jesus tinha uma agenda sincronizada com o reino. Não era uma agenda pessoal, era uma agenda com o reino. E ele, quando diz através do apóstolo Paulo, lá em Gálatas 2:20, que não vivo mais eu, Paulo falando, mas Cristo vive em mim. Eu estou dizendo que agora eu vivo como ele viveu. Eu vivo andando nas pisadas do mestre. Ei, discípulo, olha para mim aqui. Você se intitula como discípulo, né? Você pisa onde ele pisa? Você segue as pisadas do mestre?
Porque discípulo não é basicamente ser um aluno. Muitos de nós aqui somos e fomos alunos um dia. Os nossos professores ensinavam e não tinham compromisso com o que ensinavam, até porque eram disciplinas seculares. Mas nós, como discípulos, estamos compromissados com a disciplina daquilo que estamos aprendendo. Porque o mestre é mestre porque ele tem compromisso com o que ele ensina. E o discipulador, que não é mestre, deixa eu colocar bem isso, o discipulador é alguém que transmite a disciplina, né? E segue o mestre, nosso mestre é Jesus. Ele tem como missão ensinar o discípulo mais novo a ser como Jesus. E aí que está o alvo do discipulado. É quando o novo convertido, vou usar uma expressão de Paulo, o neófito, a nova plantinha, né, espiritualmente falando, que nasce, ela começa a ter o rosto de Jesus. Ela vira uma cópia de Jesus. Interessante. Quando eu começo a ver, meus irmãos, Cristo no rosto dos irmãos, eu começo a ver que o meu trabalho de discipulado está chegando ao fim. Na sua vida. E que você vai fazer o mesmo com outras pessoas. Eu quero te convidar, nesse tópico, a replicar nos outros o que fizeram com você. Seja a cópia de Cristo e faça cópia, seja uma copiadora. Comece a copiar Jesus para todo mundo. Por quê, pastor Pablo? Porque muitas pessoas vão ler a Bíblia através de você. Elas vão conhecer a Bíblia através de você. Irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, crianças, as pessoas vão ver Jesus em você. E sendo salvo, você vai despertar nele sede de conhecer Deus. Será que nós estamos causando esse efeito? Estamos gerando sede nas pessoas? Pense nisso. Diz a lição: o apóstolo João escreveu: devemos andar como Jesus andou. O apóstolo Pedro ressaltou: deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisaduras. O próprio Senhor disse: basta ao discípulo ser como o seu mestre. E aqui vem uma colocação interessante. O que é bastante para o discípulo? O que basta para o discípulo? Igreja, o que basta para o discípulo de Cristo? O que é bastante para você, irmão Marcos? O que é bastante para você, irmão Pablo? O que é bastante para você, irmão Rodrigo? Igreja, o que é bastante para mim é ser como ele. Nós usamos um texto de João 14 interessante que diz, Jesus disse que aquele que fizer a minha vontade, que crê, fará obras maiores. A gente sempre busca a superioridade. Jesus não falou em grandeza, falou em quantidade. E é interessante que para nós basta sermos como o nosso mestre. Se nós formos como o nosso mestre, nós vamos arrebatar multidões. Nós vamos fazer a diferença na vida das pessoas, se formos como ele. Não temos que ser mais, temos que ser como. Basta, palavras do próprio Senhor, basta ao discípulo ser como seu mestre. 2.2. Jesus Cristo, nosso exemplo de humildade. O que é humildade? Segundo o dicionário, humildade é a capacidade que o ser humano tem de se auto-enxergar, de avaliar os próprios erros e acertos. No caso de Cristo, humildade significa a capacidade de se esvaziar, de se tornar dependente de Deus e do Espírito Santo. Nós hoje precisamos aprender isso. Precisamos ser dependentes do Espírito Santo, nos esvaziar. Respondendo à pergunta do irmão Marcos, por que hoje não se prega mais evangelho? Porque hoje eu coloco na minha cabeça que eu preciso de teologia, que eu preciso de hermenêutica, que eu preciso de uma boa oratória para transmitir uma boa mensagem. Não, tudo isso é bom, mas o que eu preciso é de ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da graça, ser cheio de Deus. Eu preciso que o Consolador encha a minha vida, para que cheio dele eu possa cumprir o chamado. Essa sensação, essa necessidade de dependência chama-se humildade. Eu reconheço que não sou maior do que ele, que meu maior recurso é ele. Temos que pensar nisso. Precisamos estar sempre nos tornando humildes. Um exemplo disso, de humildade, está em João capítulo 13, na humildade do mestre. Os discípulos prepararam o lugar para a ceia, os discípulos colocaram tudo bonitinho, tudo na mesa, só que ainda faltava uma coisa. Faltava alguém para lavar os pés. O evento era formal. Jesus estava tendo a última ceia com aqueles que ele amava, com seus discípulos. E ele designou Pedro e outro discípulo para preparar as coisas da ceia. Prepararam tudo. Prepararam o cordeiro, prepararam o pão asmo, as ervas amargas, o vinho. Prepararam tudo. Toda a janta da festa do Pêssar estava pronta. Mas faltava uma coisa. O que, pastor Pablo? Faltava o servo responsável, o jovem servo responsável
por ficar na porta lavando os pés de quem chegava. Esse servo geralmente era jovem. Um jovem abaixo de 20 anos. E os discípulos se preocuparam com tudo, menos com isso. Jesus olhou, eu vou conjecturar, Jesus olhou para a porta, viu que todo mundo entrou sem lavar os pés. Jesus viu o que era necessidade. E se despiu da sua glória, da sua honra, do seu status de mestre, e se vestiu da posição de servo necessário. E aqui que está o maior exemplo de humildade. Cristo se colocou na brecha. Será que você está disposto a se colocar na brecha? Porque há tempos antes os discípulos estavam discutindo quem era o maior no reino dos céus, quem era o maior, quem fazia a diferença, quem era mais bonito, quem era o mais que atraía a atenção dele. Mas ninguém estava preocupado em ser o servo da porta. Jesus se despiu e foi fazer o que ninguém queria fazer. Está disposto a fazer o que ninguém quer fazer? Está disposto a ir para a rua levando folhetos, pregar o evangelho para pessoas que não vão te bater palma para você, que não vão te aplaudir, não vão te dar cachê? Está disposto a fazer isso? Está disposto a ensinar para uma pessoa? Porque discipulado é isso. É você muitas vezes ensinar a uma pessoa. Você que está acostumado a encher plateias, encher palco, multidões, está disposto a ensinar para uma pessoa? Precisamos ser humildes como ele foi. 2.3. Jesus, nosso maior exemplo de compaixão. De compaixão. No Evangelho de Mateus, Jesus tem compaixão da multidão que andava desgarrada e errante, como ovelhas sem pastor. Como ovelhas que não tem quem cuidasse delas. Jesus teve compaixão. Compaixão basicamente significa sofrer junto. Jesus sentiu o mesmo sofrimento daquelas pessoas. Se colocou no lugar delas. Será que nós hoje estamos nos colocando no lugar das pessoas? Me permita apontar para você e te fazer pensar. Será que nós estamos olhando para a nossa volta e vendo a necessidade da nossa comunidade? Será que se nós fôssemos arrancados de onde nós estamos, nós faríamos falta? Pense nisso. Precisamos ter mais compaixão. Não temos que viver uma utopia de que dentro dos nossos templos vivemos um mundo de paraíso e lá fora o mundo está se afundando no pecado. Precisamos levar o céu lá para fora. Sair do nosso mundinho, da nossa realidade virtual e ir para lá fora. Porque pessoas estão morrendo, pessoas estão sendo levadas, pessoas estão sendo violentadas. E nós estamos deitados eternamente em berço esplêndido, como diz o nosso hino nacional. Precisamos ter compaixão, porque um dia Deus teve compaixão da gente e nos alcançou através de alguém, pelo Santo Evangelho. Tópico 3. Enfrentando desafios e perseguições por amor a Cristo. Para pregarmos o Evangelho, precisamos enfrentar obstáculos. E um dos maiores obstáculos que a igreja enfrentou foi a perseguição. Talvez hoje, para nós no Brasil, não tenhamos uma perseguição aberta. Somos perseguidos nas mídias, somos perseguidos de maneira velada. Mas há lugares onde a perseguição é escancarada. E o Evangelho tem o desafio de ser anunciado em regiões onde ele é proibido. E o que a igreja precisa fazer quando o Evangelho é proibido? Primeira coisa, diz a lição, portanto, há um custo para ser discípulo de Cristo. Eu me lembro aqui falando essa palavra custo, nas aulas de contabilidade, que custo é todo o valor que eu invisto na produção do meu produto. Custo são os valores que eu invisto para construir o meu produto. Tudo que não está ligado à linha de produção é despesa. Então, quando falamos que há um custo, né, para ser discípulo de Cristo, eu estou falando que há um investimento no processo, da nossa parte. E qual é esse investimento? A gente vai falar aqui na lição. Ele oferece salvação, mas exige obediência. Deus em Cristo oferece salvação, mas à mesma medida que ele oferece, ele exige. E o que ele exige? Obediência. A primeira obediência, 3.1, negando-se a si mesmo. Jesus disse, Mateus 16, 24, se, perceba a igreja, se é uma condição, ninguém é obrigado. Você não está aqui porque você é obrigado. Você está aqui porque você escolheu. Se alguém, ideia de pessoa, é um pronome demonstrativo que mostra a ideia de uma pessoa. Se alguém quiser falar de vontade, é de acordo com a sua vontade. Vir após mim, vir atrás de mim, existe uma condição. Qual é a condição? Renuncie-se, negue-se. O verbo aqui está na voz flexiva. Na voz reflexiva.
É você fazendo ação sobre você mesmo. Negue-se quem? A si mesmo. Para quem eu tenho que dizer não, pastor Pablo? Para você mesmo. Já disse não para você hoje? Hoje eu disse não para mim mesmo. Eu estava deitado na minha cama, descansando tranquilamente, e eu disse não para ela. Levantei e vim para a escola dominical. Renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz. Para os discípulos e ouvintes de Jesus naquela época, eles sabiam que a cruz representava a sua execução sumária. Era a forma como eles podiam morrer naquela época. Ele está dizendo, coloque nas costas o fim que você vai chegar um dia. Porque todos os judeus, os não romanos, eram executados em morte de cruz. Era uma morte vergonhosa. Então ele está dizendo, coloque nas costas a possibilidade de vocês perderem a vida. Você é forte, hein? E vem atrás de mim. Me siga. Cristo carregou a cruz que era minha e sua. E o que custa para você carregar a cruz do Evangelho? O que você tem que abrir mão? O que você tem que perder para carregar a cruz de Cristo? Pensa nisso. Porque tem que renunciar a si mesmo. Tomar a sua cruz todos os dias e vir atrás dele. Vir após ele. Seguindo. Segundo, 3.2. Deixando tudo por amor a Jesus. Deixar tudo para seguir a Cristo, segundo o ensinamento bíblico, é um pré-requisito indispensável para o discípulo. Alguém abre para mim a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Alguém pode ler para mim, por favor? Hebreus 12, versículos 1 e 2. Leia para mim, por favor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ao qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou na cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha que interessante. O escritor aos Hebreus está falando que somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O texto faz uma referência ao capítulo 11, tá? Essa referência de testemunhas aí é do capítulo 11, dos heróis da fé. A gente não tem desculpa. Somos rodeados por uma nuvem de testemunhas do Antigo Testamento, de homens, de heróis da fé. Note que o texto fala de heróis, não é de super-heróis. De heróis, seres humanos que venceram com a ajuda de Deus. Deixemos para trás duas coisas que o texto fala. O embaraço, ou embaraço barra peso, a ideia que traz ali é isso, algo que além de embaraçar as pernas, causa peso, ou seja, atrapalha a evolução, atrapalha a velocidade. Sabe por que tem muita gente na igreja que é pega pelo pecado? Porque eles estão embaraçados na sua vida. Se embaraçaram com o negócio dessa vida, se embaraçaram com relacionamentos, se embaraçaram com amizades, se embaraçaram com redes sociais, se embaraçaram, por isso pararam de andar. Reduziram a marcha. E aí, o escorpião, entre aspas, do pecado, lhes pegou. Temos que deixar o embaraço, que atrapalha, e o pecado que de perto nos assedia, nos rodeia. O pecado está à nossa volta, chamando a nossa atenção. Nós pensamos, nós, evangélicos de hoje, que nosso problema é só com o pecado. O pecado, ele é mortal, sim, mas o embaraço atrasa. Usemos o exemplo da mulher de Ló, que olhando para Sodoma, olhando para trás, na marcha para fugir da destruição, olhando para trás, ela teve que parar. E parando, ela foi engolida pela ira, pela cobrança, pelo juízo de Deus. Meu irmão, precisamos deixar tudo por amor a Cristo. O que está te embaraçando? O que te impede de orar? Se é o teu celular, abra, deixa ele de lado. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Eu sou de uma geração que não foi criada com celular. Uma geração que quando nós não tínhamos o que fazer, entre aspas, a gente orava, buscava a Deus, subia monte, jejuava. Hoje existem pessoas da minha geração que hoje se entretêm com rede social. Existem pessoas da minha geração que quando era 9, 10 horas da noite subiam um monte para orar. Hoje, nesse mesmo horário, estão em rede social
brincando com o TikTok, brincando com o Kawaii, brincando com rede social, perdendo tempo. Estou falando da minha geração, gente. Sendo um exemplo de embaraço para as novas gerações, que não sabem o que é poder de Deus. Não sabem. Nunca viram um cego enxergar. Nunca viram uma pessoa com o coração inchado desinchar o coração na hora. Nunca viram um paralítico andar. Nunca viram um morto ressuscitar. Sabe por quê? Porque você, que é da minha geração, que conhece ao Senhor, deixou se embaraçar com os negócios dessa vida. O pecado te pegou. O pecado te abraçou. Mas o Evangelho está aqui anunciando. É tempo de voltar. É tempo de negar-se a si mesmo. De deixar tudo para trás. 3.3. Bons frutos na missão. Os discípulos de Cristo são chamados para produzir bons frutos. João 15,16 diz: nisto é glorificado. 15,8, perdão. Nisto é glorificado meu Pai. Como Deus é glorificado? Dentro de quê? Nisto. Que deis muito fruto. Fruto aqui não é resultado de produção evangelística. Fruto aqui é maturidade. Fruto aqui é amadurecimento espiritual. Nisto Deus é glorificado em nós, quando somos maduros espiritualmente. E o texto de João 15,16, no mesmo capítulo, mas no versículo 16, diz o seguinte, palavra para nós hoje: vos nomeeis para que vades, fomos chamados para ir, e dar fruto, e o vosso fruto permaneça. Temos não só que produzir fruto, amadurecimento, mas ter um amadurecimento permanente. Deus é glorificado na permanência do nosso amadurecimento. Não é no que eu amadureci na minha época de mais novo e agora vivo uma vida inconsequente. Não. É um amadurecimento permanente. Como assim, pastor Pablo? Um amadurecimento que me leva a ter compromisso com o meu chamado. E qual é o meu chamado? Como igreja, ir de pregar e discipular. Está compreendendo? Precisamos ter bons frutos. E esses frutos estão ligados à maturidade. A igreja precisa viver o evangelho. A igreja evangélica precisa ser evangélica. Precisa viver o evangelho. E não ter isso só no rótulo, não é só ter isso na placa da igreja. É ser de fato evangélica. Viver as premissas do evangelho de Cristo. Porque se não fizermos isso, o que somos? Um simples fã-clube de Jesus. Eu costumo dizer que Jesus é bom, o fã-clube é que mata. É por isso que o mundo nos odeia. Não porque seguimos a Cristo só, não. Nos odeia porque nós estamos escondendo quem é Jesus. Dentro das nossas realidades utópicas. Precisamos frutificar. Quando chegarmos lá em cima, no grande tribunal de Cristo, e formos receber galardão, não seremos cobrados pelas vezes que cantamos. Nem seremos cobrados pelas vezes que demos aula. Ou que pregamos, não. Seremos cobrados pela quantidade de vidas que alcançamos e discipulamos. Não adianta ganhar pessoas como Paulo se não tivermos Barnabé para discipular. Paulo só chegou a ser quem era porque teve um Barnabé para discipulá-lo. Pense nisso. Pense nisso. Barnabé intelectualmente era inferior a Paulo, mas espiritualmente ele conhecia quem era Jesus. Era discípulo de Cristo. E foi eficiente em discipular Paulo. Pensa nisso. Para concluirmos, diz a nossa lição: fomos chamados pelo Senhor Jesus para ser seus discípulos. O que significa que recebemos uma missão, pelo poder do Espírito Santo, a anunciar o Evangelho até os confins da terra, tendo como exemplo maior o próprio Senhor. É preciso renúncia, compaixão, humildade para frutificarmos com perseverança para a glória de Deus, até que Ele venha. Que essa manhã você possa pôr isso em prática. Eu quero te convidar a perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor está fazendo neste exato momento pelo mundo afora? Qual é a tua demanda, Senhor? Me coloca nela. Me coloca para fazer aquilo que o Senhor de fato quer que eu faça. E não se espante se Ele te tirar dos holofotes, se Ele te tirar da mídia, se Ele te tirar dos olhos das pessoas e te levar para lugares onde não tem plateia. Como Filipe, levar você para o lugar no caminho de Jerusalém a Gaza. Levar você para o lugar onde só tem uma pessoa. E essa pessoa fizer a diferença. Porque o Evangelho só chegou à Etiópia porque Filipe se dispôs a deixar a cruzada de Samaria para correr na estrada e alcançar um eunuco.
Você não entende a dimensão da obra, mas quem te chamou entende. Então só obedeça. Que Deus possa te abençoar em Cristo e te usar como instrumento, poderosamente, neste dia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.